Rafa, e digamos que eu tenho um patrimônio lá fora. Para passar isso para um filho ou der algum problema de morte e tal, como é que faz? A tributação para americano, ela é uma tributação que ela tem isenções em faixas altíssimas. Se não me engano, esse dado pode estar desatualizado, mas é 5 milhões de dólares. Na verdade, 10 milhões de dólares se você não é casado e vai para 20 milhões de dólares se você é casado. As faixas de isenção. Caramba. Para investidor estrangeiro, começa a ser tributado em 60 mil dólares. E aí Ou seja, é punitivo mesmo. É punitivo, exatamente. Eles beneficiam quem está lá dentro e quem... Porque todo mundo quer vir de fora e colocar o dinheiro ali, né? Então, numa questão de sucessão, os impostos são maiores. Mas tem alternativas para a gente conseguir melhorar essa situação. Como, por exemplo, estratégias de offshore. E aí, na assessoria, a gente vai ver a melhor estratégia, né? Utilizando fundos, por exemplo, que é algo que eu comecei a colocar ali junto com os clientes. Perfeito, perfeito. E aqui no Brasil, como é que é a sucessão? Tem isenção até 20 milhões de reais também? Não, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, pobre coitado... Aqui no Brasil é muito triste. Tanto é que é bem interessante. Como é que é no Brasil? Os cara que está em casa agora é pai de família e ele tem 200 mil reais no banco ou na Edro, sei lá, e ele morre. Como é que funciona? Show de bola. Inclusive, a próxima aula vai ser só sobre... É um dos tópicos, né, que a gente vai comentar. Mas dá Isso hoje você vai ter que pagar o ITCMD. O ITCMD ele varia ali de 4% até 8%. Né? Vai de estado para estado. Do patrimônio. Do patrimônio, exatamente. Então, a pessoa que tem 200 mil reais vai gastar ali de 4% a 8% dependendo de onde ela morrer. Se ela morrer num estado mais barato, ela paga menos. Se morrer num estado mais caro, vai pagar mais. Além disso, tem mais os custos com o advogado. Então, a gente dimensiona entre 10% a 20% de custo. Então, se a pessoa tinha 200 mil, a gente já imagina que ela vai gastar no máximo uns 40 mil reais. Pô, então ela vai receber uns 100 pau. Não, recebe uns 160. 160 depois de pagar tudo ali. Mas e já tem a tributação do advogado, tem a tributação de 6% a 8%. Imagina 20% ali no total, dá uns 40, né? Ela não paga imposto disso? Não, vai ter que contratar só o advogado e pagar o ITCMD. De 10% a 20% do patrimônio. Então, se a gente fala de 200 mil reais, vai receber ali 160, 170 mil. Então, é mais ou menos nessa linha. E aí vale abrir aqui um parênteses e depois, na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que a família precisa ter esses 40 mil. Então, muitas vezes a pessoa morre e os parentes não têm dinheiro para passar pelo processo de sucessão. Aí é um rolo danado, porque começa a ter várias multas, o negócio começa a ficar enrolado na parte jurídica. Você tem que pedir autorização para o juiz para vender algum dos imóveis que essa pessoa tinha, para poder acessar o patrimônio, para poder arcar com os custos. Aí o negócio fica completamente enrolado. E o que acontece? Geralmente, você consegue autorização com o juiz, o negócio já está correndo multa, já está ficando cada vez mais caro. Você vai vender esse imóvel no desespero a preço de banana. Exatamente. Então é muito bom para quem está comprando. Exato. Mas é péssimo para quem está vendendo. É o nosso seguro de vida lá. Exatamente, por isso que a gente tem estratégias de sucessão. Minha família ganha exatamente o dinheiro que precisa para pegar o meu dinheiro. Está dimensionado ali. Hoje você pode morrer em paz, porque está tudo resolvido. Não que a gente queira que isso aconteça de forma alguma, né? Vou dar mais uma segurada, mais uns 60 aninhos aí. Não, pelo menos uns 100, cara. Né? Antes disso, eu vou até os 120, não me abandone antes disso. Vai longe. O pessoal esses dias falou assim, pô, Wesley, tomara que tu consiga viver aí até uns 120. Falei, pô, cara, eu queria ir até 140, vou ter que dar uma segurada. Então. Eu tenho que dar uma segurada, dar uma complicada na higiene do sono. Ô, Lara, última parte aqui, para depois a gente vai para Bitcoin. O aporte operacional disso, acho que a gente já meio que falou. Basicamente, você manda dinheiro via Evno mesmo e cai no mesmo dia. É uma coisa realmente hoje em dia, extremamente simples e fácil. É muito fácil. Não é mais... Como é que era o nome daquela ordem que a galera tinha que fazer antes? Para enviar dinheiro? Era uma ordem que, inclusive, quando estourou a guerra da Rússia e da Ucrânia, os caras cortaram... É o sistema SWIFT. SWIFT, exatamente. SWIFT é um sistema internacional. Hoje não precisa mais disso, né? Utiliza ainda isso. Ah, utiliza? Mas esse sistema SWIFT, ele é a parte interna, né? Ah, tá, entendi. Então ele é o... A gente imagina, por exemplo, um teatro é o que está acontecendo por trás da cortina. Entendi. Não o que a gente está vendo na frente. Mas qual era o sistema que o dinheiro se perdia e demorava e não sabia se chegava? Não tinha um diferente, sim? Para transferências wire, isso ainda acontece. Então, demora 2 dias, então, aí às vezes volta. Que resolveu. O Swift resolveu essa parte. Na verdade, o Swift é o problema porque é um sistema ineficiente. É um sistema que já existe há vários anos, é um sistema que se comunica entre vários países. Mas como é que é pela Evno? Manda por quê?
É pelo sistema Swift, mas acaba ficando muito mais facilitado ali. Porque eu mando dinheiro o caminho ele já Everno. está mais organizado. É Entendi. muito fluxo de dinheiro ali. É só a gente imaginar uma estrada que já está pavimentada. Porque eu mando dinheiro todo mês para fora, né? A gente faz a nossa parte internacional. E eu mando, aparece Chega na hora o Pix. uma hora depois, meia hora depois, aparece lá em dólar já. E, inclusive, isso eu ia te perguntar. Quanto que hoje tem saído do Brasil por ano? Você tem esse dado de reais para dolarizar? Não tem esse dado atualizado. Mas deve ser... Não são valores bem... Pancada praticamente de dinheiro, todos né? os meses tem saído um dinheiro absurdo. É só a gente... Uma das formas da gente olhar para esse dado de maneira indireta é só a gente olhar para o aumento do dólar. Dólar subindo significa dinheiro internacional saindo do Brasil. Quando entra muito investimento internacional, entra muito dólar, começa a sobrar dólar na economia, o preço do dólar cai. Então essa é uma ótima referência para a gente entender que quando o dólar está disparando, está saindo muito mais dinheiro do que quando o dólar está estabilizado. E para levar dinheiro para fora, qual que é a sua sugestão? Perfeito. Em questão de viagens, ali a Avenue é uma das possibilidades mais baratas, né, que eu consigo utilizar e dar assistência e sei que funciona. Você já utilizou a Avenue diversas vezes. Tem alternativas um pouco mais baratas? Tem. Sendo completamente transparente aí com o pessoal. Nômade e Wise. Funciona bem? Em algumas situações sim, em outras não. Depende do país. Já tive clientes extremamente satisfeitos que fizeram teste com essas plataformas. Já tive outros que reclamaram que deu problema e aí utilizaram o cartão da Avenue e funcionou muito bem. Aliás, lá na Islândia eu vou poder usar a Avenue, será? Vai poder usar a Avenue e além da Avenue você vai levar também o cartão do BTG, que é a segunda opção mais barata. Então, utilizando ali o cartão do BTG, você vai ter mais essa possibilidade. Então, eu sempre recomendo que você leve um pouco de moeda física, 10% do que você for gastar na viagem ali no teu orçamento, e leva 2 cartões, um internacional e um internacional do Brasil, né? Não de uma conta internacional sua. Aí você tem 3 formas de pagamento, muita tranquilidade.